Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje a gente vai abordar mais um tema que é bastante interessante e bastante relevante. Então, para a gente não se estender muito aqui no começo, roda a vinheta. O tema que eu escolhi para falar hoje, ele é um tema que retrata um grande problema que está acontecendo atualmente na sociedade, tá? Esse tema ele é bem extenso e bem detalhado, mas eu vou tentar resumir de forma que a gente consiga entender os riscos e os benefícios dele. Tá? Hoje a gente vai falar sobre os antimicrobianos. Os antimicrobianos são medicamentos que são utilizados para combater bactérias, tá? Mas antes de tudo, o que são bactérias? As bactérias nada mais são do que seres procariontes, ou seja, células que são extremamente simples. Nosso organismo ele é repleto de células, e essas células a gente chama de eucariontes. Células eucariontes têm muito mais substâncias que trabalham para que a célula fique viva e fique ok, gerando energia, gerando outras substâncias que estão lá dentro. Já os seres procariontes, eles são muito mais simples. Eles têm lá dentro da célula um DNA totalmente solto e ela simplesmente tem a função de se replicar, multiplicar. As bactérias elas também são microscópicas, então é muito difícil você conseguir ver uma bactéria. Você precisa de um microscópio, você precisa de um equipamento correto para poder fazer essa visualização. Mas fica um detalhe aqui. As bactérias não necessariamente são ruins. Existem bactérias que são boas e bactérias que são más. Principalmente o que vai dizer se a bactéria é boa ou má é o local onde ela se encontra. Por exemplo, nosso intestino, ele é repleto de bactérias. Na verdade, o nosso intestino tem mais bactérias do que células. Porém, essas bactérias que estão lá no nosso intestino, elas são benéficas para a gente. Elas ajudam no processo digestivo, no processo de absorção de nutrientes, então elas não devem ser retiradas de lá. Em contrapartida, no nosso sangue não deve jamais haver nenhum tipo de bactéria. Nosso sangue a gente chama de estéril, ou seja, sem nenhum micro-organismo vivo. Ele tem que ter apenas ali substâncias que vão favorecer outras funções do nosso organismo. Mas e como saber que bactérias são boas e que bactérias são ruins? Bom, a gente sabe que as bactérias podem ser boas se elas estiverem no seu local certo, no momento certo. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos de bactérias, que são dois grandes grupos, as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Elas vão diferir só em uma estrutura que a gente chama de parede celular. Em uma, eu tenho uma parede celular bem extensa e na outra eu tenho uma parede celular bem fininha. Essa parede celular ela funciona como uma proteção da própria bactéria e como uma forma de ela conseguir se ligar mais facilmente a outras substâncias, né? O que vai causar mal para a gente. Mas todas as bactérias que a gente está vendo aqui, nem todas são ruins. A depender do local onde elas se encontram, elas vão ser benéficas. Por exemplo, algumas bactérias que podem estar presentes na nossa pele, na nossa epiderme, elas são benéficas para evitar a proliferação de fungos, a proliferação de outras bactérias que seriam ruins. Em contrapartida, essa mesma bactéria, se entrar em contato, por exemplo, com as nossas vias urinárias, ela pode causar uma infecção urinária. E aí a gente precisa tratar com um antibiótico. Mas antes de citar aqui as classes de antibióticos e eles, eu queria falar sobre um assunto muito importante, que é a resistência bacteriana. Atualmente a gente tem alguns antibióticos aí no mercado, mas já existem bactérias que são resistentes a todos os antibióticos que a gente tem. E como é que é desenvolvido o processo de resistência bacteriana? O processo de resistência bacteriana funciona da seguinte forma. Primeiro, a bactéria vem e infecta um ser humano, tá? Esse ser humano, por sua vez, sabendo que tem uma infecção, ele vai iniciar o tratamento com um antibiótico. Porém, é muito comum que as pessoas peguem um antibiótico, vamos pôr aqui, por exemplo, a amoxicilina. O tratamento mínimo de amoxicilina é 7 dias. Só que o que acontece? Quando você inicia um tratamento com amoxicilina, no terceiro dia você já está bem. E aí você simplesmente interrompe o uso desse antibiótico. Ou você pode, por exemplo, pegar esse antibiótico e tomar da forma errada. Tomar junto com um alimento que não deveria, tomar junto com outra medicação que não deveria, ou até mesmo tomar um medicamento que já está vencido, que já não está mais fazendo efeito como deveria. Dessa forma, o medicamento sendo tomado correto, ele vai combater a bactéria. Porém, quando você interrompe o tratamento ou quando acontece qualquer uma dessas outras variações, a bactéria ela não vai morrer, ela vai ficar fraca e ela vai desenvolver, ela vai entender que aquele medicamento faz mal para ela.
e ela vai tentar desenvolver uma proteção. Dessa forma, ela se torna resistente a esses medicamentos. E aí ela vira uma bactéria ainda mais potente, que ela pode tanto infectar você quanto outras pessoas ao seu redor. Então, se você pensa que quando você desenvolve, quando uma bactéria é resistente, não é você que é resistente ao medicamento. Eu já vi muita gente falar que não toma amoxicilina porque a amoxicilina não funciona para ela. Só que não é bem assim. A amoxicilina ela vai agir na bactéria e não no seu organismo. Se a amoxicilina não funcionou para você, é porque aquela bactéria está resistente à amoxicilina. E aí você precisa mudar a classe. Então, quais são os antibióticos que a gente tem disponível atualmente no mercado? A gente pode dividir ele em dois grandes grupos: os bactericidas e os bacteriostáticos. Os bactericidas eles têm a função de destruir a bactéria, seja rompendo a membrana celular, seja expulsando o conteúdo que tem dentro da bactéria para fora, mas de uma forma ou de outra a ideia é quebrar e destruir essa bactéria. Já os bacteriostáticos eles têm a função de impedir a reprodução. A gente sabe que quanto mais a bactéria se replica, pior se torna a infecção. Então a função desses antibióticos é desacelerar o crescimento e, consequentemente, atrasar o problema. E quais são as classes de antibióticos que a gente tem atualmente? O primeiro que eu trouxe aqui foram os glicopeptídeos. Um exemplo dessa classe é a vancomicina. E a sua forma de agir é inibir a síntese da parede celular. Como eu disse, a parede celular da bactéria ela funciona como uma espécie de proteção da bactéria. E a partir do momento em que eu rompo essa parede, eu deixo a bactéria mais exposta. E aí eu consigo acabar com ela. O meu próprio organismo vai conseguir acabar com ela. Outras classes de antibióticos que fazem essa mesma função é, por exemplo, as cefalosporinas e as penicilinas. Também vão atuar na parede celular da bactéria. Essas duas classes elas são muito comumente empregadas. Olhem só os exemplos das cefalosporinas. A cefalexina, muito empregada em infecções respiratórias, infecções de pele e principalmente quando gestantes estão com infecção urinária, já que a gente sabe atualmente que é a classe mais segura que tem para gestante dos antibióticos. Também tem outros exemplos como a ceftriaxona, como a cefepima e vários outros antibióticos. As penicilinas são altamente conhecidas por conta da bezetacil, que todo mundo tem medo, não é, de ser injetado. Mas também um antibiótico que faz parte dessa classe é a famosa amoxicilina. A amoxicilina a gente sabe hoje que é um dos medicamentos que tem mais bactérias resistentes. E é tanto que ela atualmente é mais vendida associada ao clavulanato de potássio, que é uma outra substância que vai ajudar a amoxicilina a combater as bactérias, mesmo que elas sejam resistentes à amoxicilina. Mas a gente também tem outras classes, como por exemplo os aminoglicosídeos e as tetraciclinas. Essas duas classes de antibióticos elas vão combater a bactéria inibindo a porção 30S de uma organela que tem na bactéria chamada ribossomo. Essa organela ela tem a função de replicar o material genético da bactéria. A partir do momento que eu inibo ela, eu não consigo replicar esse material e, consequentemente, aquela bactéria não vai conseguir se multiplicar. Como exemplo dos aminoglicosídeos, a gente tem a gentamicina, streptomicina. Já lá nas tetraciclinas, a gente tem a doxiciclina, também bastante usado atualmente. Uma classe muito queridinha pelas pessoas são os macrolídeos. No macrolídeo a gente tem a azitromicina, aquele famoso antibiótico que a gente toma só por 3 dias, só por 5 dias, e basta tomar um comprimido por dia. De fato, são antibióticos muito eficientes, mas que a gente tem que tomar cuidado e, como eu disse anteriormente, sempre faça um tratamento completo, mesmo que o sintoma desapareça logo nos 3 primeiros dias. Os macrolídeos eles vão agir também lá no ribossomo, a mesma organela que multiplica o material genético, só que vão agir na porção 50S. Por que tem 2 porções? O ribossomo ele é feito de 2 porções. Uma vai transcrever, ou seja, vai identificar qual é a cópia do material genético e a outra vai produzir essa cópia. Tá? Não menos importante, nós temos também as sulfonamidas. Sulfonamidas, um exemplo é o sulfametoxazol. Também uma substância que já tem muitas bactérias que são resistentes a ele. E ele vai atuar na inibição da síntese do folato. Todos os antibióticos eles são produzidos para atacar a bactéria e não o seu organismo. É mais uma prova de que não é você quem cria resistência bacteriana, e sim a bactéria.
E por fim, nós temos as queridinhas, as quinolonas, as queridinhas das infecções urinárias. Como exemplo, a gente tem o ciprofloxacino, mas também podemos citar levofloxacino, norfloxacino e vários outros. A sua ação ela já é diferente, pois ela vai inibir aí a replicação do DNA através da inibição das topoisomerases, mais especificamente 2 e 4, como no caso do ciprofloxacino. As topoisomerases elas também fazem parte ali do processo de replicação do DNA, de multiplicação desse DNA. Então esses medicamentos são extremamente eficazes. Roberto, mas é o seguinte, são muitas classes, são muitos medicamentos, não dá para a gente decorar tudo. Olha, realmente é muito tempo, você tem que ficar estudando, você tem que ler, reler, mas eu vou te dar aqui uma dica, se você estiver precisando, para decorar as classes. Gente, as macélulas precisam ser totalmente quebradas. Para a gente conseguir combater uma bactéria, a gente precisa quebrar ela, destruir ela, seja rompendo a sua membrana, seja transformando em vários pedacinhos muito pequenininhos, que aí o nosso corpo vai conseguir destruir essas bactérias. Então fica fácil. Gente, as macélulas precisam ser totalmente quebradas. G. Glicopeptídeos. A. Aminoglicosídeos. M. Macrolídeos. C. Cefalosporinas. P. Penicilinas. S. Sulfonamidas. T. Tetraciclinas. E Q. Quinolonas. Faz isso aí. Lê, relê, vê de novo, que uma hora você pega. E aí você vai pegando aí 1 ou 2 exemplos de cada grupo e vai gravando. Então, se você gostou desse vídeo, dessa aula e desse conteúdo, deixa um gostei aqui no vídeo para me saber que você gostou. Deixa também aqui nos comentários alguma sugestão de melhoria ou até mesmo uma sugestão de tema. É muito interessante que você deixe aqui uma sugestão de tema. E se você me acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.